hoje então diante da mesa do Senhor, diante desse tempo que vamos ter aqui, desse santo momento, essa santa celebração, que nós possamos meditar hoje na palavra do Senhor, e o desejo do nosso coração é que o Senhor alcance realmente o seu coração, o meu, que nós sejamos alimentados, transformados, sejamos desafiados e chamados à santidade, como essa mesa de fato faz, de fato nos convoca, todas as vezes que nos sentamos, todas as vezes que estamos em volta dela. Eu quero meditar então com você um texto de Gálatas hoje, capítulo 2, e quero pensar sobre essa individualidade da relação com Cristo, essa individualidade do chamado dele, do compromisso que cada um de nós temos com ele. E eu quero chamar você a lermos a palavra de Deus juntos, e quero fazer isso de uma forma diferente. Nós não fazemos assim todos os domingos, mas eu queria chamar você a ficar de pé, para que nós pudéssemos ler a palavra de Deus juntos, em reverência, e ao lermos essa palavra que o seu coração também chame o Senhor, chame a ação do Senhor para desafiar o seu coração, para que ela de fato alcance sua alma. Vamos ler juntos, então. Estou crucificado juntamente com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 6, então. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós aqui, misericórdia dos nossos ouvidos, misericórdia, Pai, da minha mente, meu coração, dos meus lábios, e que o Senhor seja gracioso aqui, a falar com cada um de nós. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua ação do Espírito aqui, a nos convencer, a nos abrir os olhos, o coração, e a fazer com que cada um de nós estejamos cada vez mais curvados, submissos ao Senhor e à Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Você pode assentar, irmão. Na semana passada, nós tratamos aqui sobre os nossos corações, tratamos sobre as especificidades que temos, que cada um tem, e de quanto que a nossa vida precisa ser um cuidado constante, um cuidado sempre atento para o coração que cada um de nós temos. E pensamos aqui como que esse coração é profundamente enganoso, como que o coração precisa da regeneração do Espírito de Deus, precisa da ação do Espírito de Deus para poder buscar a Deus, olhar para Deus, olhar para as coisas de Deus, amar a Deus. E nós vimos então que a partir do momento em que o Espírito Santo de Deus traz vida ao nosso coração em Cristo Jesus, então nós passamos agora a ter um outro desafio, que é de manter o nosso coração voltado para Deus.
E nós temos visto, nossos pequenos grupos temos tratado sobre isso, desde quando tratamos aqui sobre as idolatrias do nosso coração, o quanto que é um desafio tremendo, o quanto que é um desafio gigantesco, para que eu e você, de fato, guardemos o coração, eu e você, de fato, mantenhamos o nosso coração nas coisas de Deus, olhando para Deus, com Deus, de fato, sendo aquilo que conduz a nossa vida, conduz os nossos passos, os nossos afetos, nossos desejos. Hoje, eu quero pensar um pouco com você sobre essas implicações, aquilo que implica na minha vida e na sua vida quando nós somos apresentados ao Evangelho, quando nós somos apresentados às verdades do Evangelho, quando o Espírito de Deus então traz vida ao nosso coração, quando eu e você agora somos desafiados constantemente a manter o coração no Senhor, e não é apenas manter em um estado de inércia, em que você chega a um determinado ponto, mas ali você permanece, mas manter o coração em Deus é fazer exatamente essa caminhada em que cada dia eu e você nos aproximamos mais dele, nos aproximamos mais da vontade dele, nos aproximamos mais da palavra dele. Nisso eu e você temos esse desafio todas as horas da nossa vida. Em todos os dias, quando eu e você nos acordamos, quando a gente está vivendo, quando a gente está trabalhando, quando a gente está na luta dos nossos dias, nós estamos diante desse desafio, de forma constante. Ele não para, ele não cessa. Mas há um perigo grande na nossa vida, há um perigo que é talvez de nós começarmos a olhar para a nossa vida cristã como se a nossa vida cristã fosse parte apenas de um todo. Se a sua caminhada cristã, a sua vida de busca por Deus, de obediência a Deus, a sua busca por fazer a vontade de Deus, fosse apenas... Eu preciso que você volte para cá. Faz parte disso aí. E volta para cá seus olhos. De repente todos os olhos não estavam mais em mim. Aí eu me perco. Vamos lá. Então, preste atenção. Sua caminhada e minha caminhada, elas não fazem parte apenas de um todo. Nós temos a tendência em confundir o todo pelas partes e as partes pelo todo. E muitas vezes, a sua caminhada cristã, a minha caminhada cristã, ela vai sendo uma caminhada assim, como quem vai sendo levado na boiada. E o aboio vai tangendo a todos, e aí você está indo no bolo, descendo a ladeira, e como você não pode parar, porque se parar passa por cima, você vai indo. Mas, quando eu leio o texto de Gálatas aqui com você, eu queria que você percebesse como que Paulo trata dessa ação do Evangelho na vida dele. E a carta aos Gálatas é uma exposição do Evangelho, é essa revelação de toda essa obra de Jesus Cristo e essas implicações que ela traz para a nossa vida. Observe que ele diz assim: eu estou crucificado juntamente com Cristo, já não eu vivo mais, mas Cristo é quem vive em mim. Agora o viver que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou por mim. Observe, não existe terceira pessoa aqui. É Cristo e Ele. É a relação dele com Cristo. É a obra que Cristo realizou nele. Porque nós, obviamente, podemos tratar sempre daquela obra que Cristo realizou para resgatar a sua igreja. Mas não existe uma obra que é uma obra generalizada. A ação do Espírito de Deus só passa a ser uma ação na coletividade a partir do momento que a obra individual aconteceu. Não há uma coletividade servindo a Deus quando não há um indivíduo submisso aos pés da obra do Evangelho, da ação do Evangelho, da transformação do Espírito de Deus na sua vida, ou na vida dele. Então observe que
Quando eu e você agora estamos diante da mesa do Senhor, nós estamos aqui relembrando exatamente o sacrifício de Jesus, a obra de Jesus, a obra do Evangelho, aquilo que Deus revela na sua santa palavra e que por toda a história Ele vinha revelando, Ele vinha anunciando de que Ele realizaria, mas não apenas no povo dele, em cada um daqueles que Ele escolheu. E por isso na oração de Jesus, que nós lemos aqui no culto, observe, ele diz: eu não rogo pelo mundo. E muitas vezes nós ficamos meio em crise, não é? Quanto a esse aspecto assim, não, Deus é que escolhe os seus. Não, Ele não morreu por todos, não. Embora Jesus, na própria ceia, em que Ele comemora com os seus discípulos, Ele diz assim, essa é a aliança e que Ele deu em favor de muitos. Não foi para todos. E na oração, na intimidade, e observe, não é a minha intimidade com Deus, a sua intimidade com Deus, é a intimidade do próprio Filho de Deus com o Pai. Ele diz ao Pai, eu não estou rogando pelo mundo, Senhor. Pai, eu não estou rogando pelo mundo inteiro, eu rogo por aqueles que o Senhor me deu. Observe o seu coração e o meu coração começam a amar e a desejar Jesus Cristo. É porque Deus é que já começou essa obra em seu coração. Não é porque em você existe algo tão bom que faz com que Deus, mas Ele é que realiza essa obra. Então observe, há uma individualidade e que não podemos nos esquecer disso. O Charles que realizou em um domingo, assim como esse nosso, em um domingo de ceia, em um domingo em que a igreja estava reunida, apenas com uma diferença de tempo, que ele pregou em 1867, mas as mesmas verdades que estavam sendo ditas ali, elas servem para o nosso coração, porque a postura do coração não muda. O coração do ser humano continua sendo o mesmo. O coração do homem continua tendenciando para as mesmas coisas, pendendo para as mesmas coisas. E nós precisamos o tempo inteiro entender que há uma obra em que Deus realiza em nós e um chamado que Ele realiza para cada um de nós. Não é apenas uma coisa geral, não é apenas uma coisa para a coletividade, é por cada um, é por você especificamente. Há olhos santos, eternos, que estão olhando para você, que está vendo o seu pecado, que está vendo o seu esforço talvez, está vendo as suas fraquezas, está vendo as suas necessidades, não apenas do todo, mas as suas especificamente. Então é a obra que Ele realizou por você. Então o Charles Spurgeon diz assim: os homens que se consideram fundidos com a raça, ou submersos na comunidade, ou absorvidos pela humanidade universal, têm uma ideia muito confusa acerca das obrigações independentes para com Deus e em suas relações pessoais. Mas o Evangelho, diferente do que muitas vezes nós fazemos e criamos, isola o homem frente a si mesmo, faz com que se veja como uma existência separada e obriga a meditar sobre o seu próprio pecado, sobre a sua própria salvação e sobre a sua própria condenação pessoal, a menos que seja salvo pela graça de Deus. É isso que o Evangelho faz conosco. Isso que estamos lendo aqui em Gálatas é para que eu e você possamos perceber que se a gente não tem uma ideia mais clara, se a gente não percebe de forma mais claramente que há uma obra que precisa ser crida, recebida e desenvolvida de forma pessoal, pode ser que eu e você ainda não tenhamos entendido o que é conversão, o que é caminho com Cristo realmente. Se eu e você não temos essa ideia pessoal,
talvez não tenhamos a mínima ideia do que realmente seja andar com Cristo. Conhecer a Cristo, ser transformado por Ele à medida que caminhamos com Ele. Porque temos pensado muito mais de forma ampla, universal, generalizada. Quando essa crença da conversão, e eu queria citar agora um outro grande autor que sempre me impacta muito. Por favor, Vitão, joga aí. Ele diz assim: os homens que se consideram... Não, esse já foi, filho. Faz comigo não. Isso. Se cremos meramente na depravação humana, na ruína humana, mas nunca sentimos que somos depravados e que nós mesmos estamos arruinados. Veja, a ideia aqui é que se isso não é tua fé, essa não é a tua percepção, você é que é aquele que é necessitado da graça. Você é que precisa ser o alvo da conversão. Você é que precisa dizer, ai de mim. Você é que precisa olhar para Deus, para a santidade de Deus e dizer, eu estou perdido. Eu habito sim no meio de um povo de impuros lábios, como diz Isaías, mas eu também sofro desse mesmo pecado. Eu também preciso dessa mesma graça. Quando eu e você começamos a ter a percepção de que essa obra precisa ser individual, precisa ser pessoal, é aí que nós começamos a perceber que se a justiça de Deus, se a ira de Deus, se as flechas da condenação eterna não caírem sobre a vida de mais ninguém, sobre mim ela cai. Essa é a percepção que nós precisamos ter do nosso próprio pecado. Porque a tendência humana é a gente pensar nos nossos pecados sempre em comparação com os outros. Não, eu tenho pecado, sim. Mas assim, mas tem outros que estão vivendo muito mais, né? A coisa é muito mais séria do que a minha vida. Então, a partir daí, nós vamos nivelando por baixo. Já diria um conhecido meu, careca. Observe. E daí que outros estão pecando em coisas mais sérias? Diante da santidade de Deus, o meu pecado, o seu pecado, já é mais do que suficiente para a condenação. E aí está a grande obra do Evangelho, que precisa ser crida e recebida de forma pessoal. A palavra de Deus não chama a mim e a você para crermos em um Evangelho, para crermos em uma obra de restauração e de regeneração de forma ampla. Ele morreu pelos homens. A fé que precisa ter em nosso coração, em seu coração e meu coração é, ele morreu por mim. Ele pagou o preço por mim. Para que essa obra realmente tenha efeitos transformadores na sua vida. Então eu quero partir um pouco o texto aqui, para que você perceba alguns pontos, para que a gente possa observar como essas expressões estão claras aí no texto de Gálatas. Primeiro que, quando ele diz juntamente crucificado, né, não vivo, ele está traçando essa relação pessoal e individual. E aqui a ideia, quando ele diz juntamente crucificado, e eu peguei essa tradução, essa versão, porque ela é a versão que é traduzida diretamente da King James, que é uma versão traduzida diretamente da Vulgata Latina. Porque nós muitas vezes nos perdemos quando lemos o texto e nós não percebemos que a ideia de estarmos juntamente crucificados é a ideia de que essa crucificação pessoal, você pessoalmente, foi crucificado também. E essa não é uma ideia apenas figurativa. Não é assim,
como se você tivesse sido crucificado. E aí você vai viver a sua vida. Não é isso. A ideia é, estou sim crucificado com ele. É de fato, quando a obra do Evangelho alcança o nosso coração, de fato fomos crucificados com ele, espiritualmente. Então observe, onde está o problema nosso? Onde está a crise que se estabelece? É que quando nós pensamos em algo que é espiritual, nós temos uma tendência a acreditar que aquilo não é literal, aquilo não é fato, é figurativo. E é muito diferente quando a palavra de Deus nos trata sobre uma realidade que é virtual, uma realidade que aponta de forma sacramental para a obra que foi realizada, e quando a palavra está tratando de algo de maneira figurada. A ceia do Senhor não é uma figura de linguagem. A ceia do Senhor é um sacramento. Nós estamos participando do pão e do sangue de Jesus. Assim como você foi crucificado com Cristo quando entregou a sua vida a Ele. E o fato disso não ter acontecido fisicamente não tira a verdade de que é fato. Espiritualmente eu morri. E aí Paulo diz assim, não vivo eu. Porque eu fui crucificado com Cristo. Então observe, é uma obra individual. É uma relação individual. Você tem que ser crucificado com Cristo. Senão não há vida cristã. Se não houve morte para você, morte para o mundo, morte para o pecado, não há caminho com Cristo. E nisso nós precisamos voltarmos para a palavra de Deus para que nós possamos entender que há uma consequência nisso. Que há aspectos práticos da nossa vida que vão sendo afetados e atacados. Porque muitas das nossas crises, quando tratamos aqui, por exemplo, da guarda do coração, muitas das nossas crises se estabelecem porque nós estamos vivendo uma religião cristã. Nós estamos vivendo uma religiosidade. Mas nós nos esquecemos de que o chamado da palavra de Deus, para que eu e você possamos viver, é um chamado de morte, de crucificação, para que haja a vida de Jesus na sua vida. E quando isso não existe, sim, você vai estar em sérios apuros, em muitas crises. Mas quando há morte, as crises se vão. Quanto mais eu morro, menos crises eu tenho. Porque mortos não têm crise. Eles morreram. Mas em segundo lugar, eu queria que você percebesse que a consequência dessa fé pessoal, individual, é uma vida de paz. E uma paz que é pessoal também. Não é uma paz porque tudo está em paz. É uma paz no mais profundo do seu ser. E por isso a palavra é, guarda o teu coração. Você consegue ficar ali guardado no seu coração, tranquilo, porque você morreu. Você foi crucificado com Cristo. E essa é a obra da conversão. Conversão é isso. É quando eu e você nos entregamos realmente à cruz de Cristo. Então ele diz, e agora o que vivo na carne, vivo na fé. A vida que eu tenho na carne agora, essa vida real aqui que a gente vive, é na fé. É pela fé que vivemos. Então, quando essa vida, deste que morreu na cruz, passa a ser uma vida apenas por causa da fé e pela fé, não há mais nada o que possa tingê-lo para fora desses arraiais do reino de Deus, que Ele mesmo nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, porque é pela fé que vivemos somente.
Não são pelas suas obras, não são pelos seus acertos, pelos seus esforços, pela sua justiça, mas simplesmente pela fé. E é isso que nós proclamamos diante da mesa do Senhor, participando do pão e do vinho. Eu vivo pela fé, não vivo mais pelos meus méritos, não vivo mais pelas minhas coisas, eu vivo pela fé somente. Por isso, uma paz começa a conduzir a minha vida e a sua vida. Mas é preciso que seja pessoal, porque não é uma paz condicionada pelas coisas que estão em volta da gente. Muito menos uma paz condicionada pela situação dos meus neurônios. Mas é fé na alma, no coração, que morreram na cruz juntos com Cristo. Em terceiro lugar, então, querido, eu queria que você percebesse que quando Paulo diz, e o que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, ganha um aspecto que é viver apenas para Ele. Viver para o serviço dele. O que seria então esse chamado a uma obra que é individual. Viver a sua vida pela fé somente, viver a sua vida na fé do Filho de Deus, significa dizer que a sua vida, essa que você vive aqui, essa que você gasta pelos seus dias, que te faz levantar, que te faz fazer as coisas que você faz durante os dias de sua vida, é para Jesus Cristo, é para o próprio Deus. Você não está mais vivendo para você mesmo. Afinal de contas, essa vida que se vive pela fé somente é uma consequência de ter morrido na cruz para o mundo, para você mesmo e para os seus pecados. Você vive para Cristo. Viver para Cristo é receber exatamente esse chamado a uma obra individual. Um chamado a uma vida que não é mais uma vida para ganhar a própria vida, mas é uma vida que se vive a partir de um momento em que você abriu mão da sua própria vida. Só quem abre mão da própria vida é que pode viver a vida de Cristo. É impossível viver a vida de Cristo quando eu e você ainda estamos tentando viver a nossa própria vida. O que é que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Eu e você, queridos, somos chamados a uma obra de serviço a Jesus Cristo de forma individual. É pessoal. Por isso, o homem que foi regenerado, ele sente claramente, ele sabe perfeitamente que a obra dos outros não o exonera do serviço, que a fraqueza geral da igreja cristã não pode ser uma desculpa para a sua própria indiferença no serviço a Cristo. Observe. Se Ele me chamou, se eu morri na cruz com Ele, se agora eu vivo pela fé nele, eu não tento pegar carona na obra do outro, porque é a sua obra a Ele, é o seu serviço a Ele que vai ser avaliado, que vai ser pesado, que vai ser colocado na balança. Eu tenho convicção, querido, que à medida que eu e você passemos a olhar mais para essa obra do Evangelho, para o que Jesus realizou, entregando o seu corpo e o seu sangue por mim e por você, à medida que eu e você olharmos de forma mais individual para isso, cada vez mais a sua piedade, o seu serviço a Jesus, o seu caminho com Jesus será cada vez mais poderoso. Menos a obra da igreja e mais aquilo que Jesus chamou você para realizar. Vamos nos tornar muito mais vigorosos.
Martin Lloyd-Jones diz que não há nenhuma outra doutrina na Escritura que ensine que o homem pode ser salvo pela piedade do outro. Eu não pude descobrir nada parecido à salvação por patrocínio, exceto no único caso do patrocínio de Jesus Cristo. Observe, há tantos anos atrás, ele continua dizendo: eu encontro na verdade que devemos levar as cargas uns dos outros com respeito à simpatia, à identificação um com o outro, mas não no sentido da substituição. O serviço a Cristo, querido, é pessoal. Porque eu e você aqui fomos chamados a morrer. Eu e você aqui fomos chamados a viver por Cristo. É o seu serviço a Ele. É a sua caminhada com Ele. Não dá para pegar carona no caminho ou na caminhada de outros. Cada ser humano tem que levar sua própria carga e tem que dar conta de si mesmo ante Deus. Cada um de nós vamos levar os nossos próprios fardos, as dificuldades que temos, e cada um dará conta de si mesmo individualmente ao próprio Senhor Jesus. Os dons que Ele te deu, multiplicou, se não multiplicou, se gerou vida a partir daquilo ou não, você dará conta de forma pessoal. Então o texto de Gálatas capítulo 6, a palavra de Deus nos diz: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. William Perkins diz que quando membros da igreja se escondem atrás da vigorosa ação da comunidade inteira, preste bem atenção nisso, a igreja vai crescendo, a igreja abre escolas, a igreja edifica novas casas de oração, e então o membro da igreja se sente lisonjeado porque ele está fazendo algo, quando na realidade esse mesmo indivíduo poderia não ter feito absolutamente nada mediante suas contribuições ou suas orações ou seus ensinamentos pessoais. Diante de seu próprio Senhor, você se sustentará ou cairá sobre o seu próprio serviço individual ou sua negligência individual. Observe, o que acontece é que muitos de nós, muitas vezes, começamos a gloriarmos no que Paulo diz, glorie-se unicamente em si mesmo e não no outro. É que nós começamos a nos gloriar no fato de que você gosta da igreja que você faz parte, você gosta das pessoas que você caminha, e isso pode dar um efeito rebote, que é, você começa a acreditar que a tua espiritualidade, a tua piedade, o teu serviço também se limitam ou são suficientes pelo fato de que aqueles com quem você anda já realiza as coisas de forma tão boas, tão abençoadas, e você tenta então ir na onda do movimento que eles estão fazendo. Mas esse não é um movimento seu. Só quando a obra passa a ser individual, o caminho passa a ser individual, é que eu e você podemos ter a consciência cada vez mais em paz diante de Deus do serviço que estamos dando a Ele. Jesus se entregou a si mesmo por nós em um serviço e um sacrifício pessoal. Não é isso que participamos e celebramos na ceia? Esse sacrifício pessoal dele, de igual maneira, Jesus nos envia para que soframos e sirvamos. Quando colocamos o pão, quando colocamos o fruto da videira na nossa boca, nós estamos testificando contra ou a favor
do nosso próprio coração que eu e você devemos guardar. Porque o sacrifício pessoal de Cristo é o mesmo sacrifício e vida pessoal que eu e você somos chamados a viver. Pessoalmente. Por isso, a gente precisa fazer parte de uma comunidade cristã. Mas a comunidade cristã, cada um desenvolve e opera o serviço que recebeu pessoalmente do próprio Senhor Jesus. Quarto e último lugar, eu queria que você percebesse que o texto diz: mas vive Cristo em mim. Uma só pessoa. Cristo e eu. Eu e Cristo. Quando essa obra de regeneração, quando eu e você somos também mortos na cruz com Cristo Jesus, ela acontece. O que a palavra de Deus diz é que uma realidade espiritual começa a acontecer e ser experimentada. Você e Cristo se tornam um. Eu e você somos enxertados na videira. Ele é que tem de fato a vida para mim e para você. É isso que ele fala. Vocês são só os ramos. E vocês não podem fazer nada sem mim. Não há vida em nós suficiente para que a gente possa viver e servir a Deus. É porque nos tornamos um em Cristo. É porque Ele deu o seu pão e o seu sangue por nós. É porque nós temos parte com Ele, comemos do seu corpo e bebemos do seu sangue. Que eu e você somos alimentados espiritualmente, porque nos tornamos um com Ele. É que nós podemos então servir a Ele e podemos então dizer: Cristo vive em mim. Porque essa é a fé que de fato nos move a uma vida que não se detém mais nas realidades aqui da terra, mas está com os seus olhos sempre voltados para o que é excelente, para o que é eterno, para o que não passa, para o que é constante, para o que é perene, mas não só é constantemente real, como será eternamente aquilo que eu e você experimentaremos por toda a eternidade. Eu e você nos tornamos um em Cristo quando nós de fato morremos para nós, para o mundo e para os nossos pecados. É preciso haver morte. E a morte precisa ser sua. A minha morte não é suficiente para você. A sua morte não é suficiente para mim. Você não pode viver a partir da piedade dos outros. Você só pode viver a partir do seu caminho com Cristo. A sua vida com Cristo. Não dá para pegar carona na oração, na leitura, na meditação, na espiritualidade do outro. Não dá para pegar carona pelo fato de que muitas vezes nós apoiamos algum missionário que está no campo, nós damos dinheiro para algum missionário que está fazendo a obra. Não dá para acreditar que isso já é a sua obra. Há um chamado que é para você, há um serviço que é seu e que você dará conta diante de Deus. Amados, quão bendito, quão maravilhoso é quando eu e você podemos dizer: estender-se sobre a cruz de Cristo e sentir: estou morto, a lei me matou, maldisse-me, imolou-me e, portanto, sou livre do poder, porque em minha fiança levei a maldição e na pessoa de meu substituto fui executado contra mim, foi executado contra mim tudo o que a lei podia fazer como condenação, pois estou crucificado com Cristo. Que vida plena que nós passamos a ter quando vivemos isso.
Então eu quero, querido, ensinar dizendo para você, dando dicas a você, porque agora diante da mesa do Senhor, diante desse bendito estado mental, eu quero sugerir a você que no exame para participar da mesa de Cristo, que você não fortaleça mais em seus próprios propósitos, mas de fato na obra que o Evangelho realizou em você, na relação pessoal que você é chamado a ter por Jesus Cristo, com Jesus Cristo. Porque muitos de nós temos nos fortalecidos e tentado buscar sentido e motivação para a nossa vida nos nossos propósitos pessoais, nos desafios pessoais. E muitas vezes o que levanta você da cama é o fato de que você tem propósitos pessoais para a sua vida, alvos que você tem para a vida. Mas o que tem levantado você dia após dia não é o fato de que você recebeu um chamado individual de Jesus para seguir a Ele. Por isso, querido, não se fortaleça mais nos seus propósitos. Isso é morrer na cruz. Isso é deixar a tua vida na cruz, para que a vida de Cristo viva em você, porque isso é o caminho para a eternidade celestial. Não há outro. Não fortaleça mais sua vida em seus próprios propósitos. Eles são passageiros demais. Eles são fracos demais para sustentar você. E muitas vezes os seus propósitos são muito legítimos, porque talvez você possa estar pensando, não, eu não tenho vivido assim, buscando propósitos para a minha vida, talvez de emprego, talvez de coisas assim, de profissões, de carreira. Talvez não seja isso, graças a Deus por isso. Mas muitas vezes começam a fazer dos filhos, começam a fazer de cultura familiar os propósitos que vão conduzindo sua vida. Quantos pais, muitas vezes em gabinetes, eu ouvi dizer, eu dei minha vida por meus filhos, hoje eles não estão nem aí para mim. Isso é porque não era para ter dado a vida para seus filhos. A vida que a gente dá a Jesus. Os filhos recebem a bênção por tabela, se você der a vida a Jesus. Mas quando a gente começa a levar a nossa vida para Ele somente, isso é um tiro no pé. E só vai nos levar a arrependimento. Nossos filhos precisam aprender. Não vale a pena viver por mais nada, a não ser por Cristo. Não vale a pena suar a camisa por mais nada, a não ser por Cristo. Não vale a pena suar a camisa por emprego, por carreira, porque quando termina, nós não temos o tapinha nas costas sequer. Mas dar a vida por Jesus é a entrada nos portões celestiais. O gozo eterno da vida eterna, quando eu e você derramamos até o nosso sangue, se preciso for, por amor a Jesus Cristo. Deixe os seus propósitos pessoais na cruz de Cristo, querido. Em nome de Jesus. Em segundo lugar, não busque sentido, talvez, na tradição. O que eu quero pensar com isso aqui a tradição não necessariamente naquele termo mais que nós conhecemos de forma tradicional, mas aquilo que você se acostumou. Sua vida foi assim, você cresceu assim, talvez você tenha 10 anos de igreja, não, mas sempre foi assim, eu sempre entendi desse jeito. Sempre foi assim que eu aprendi. Por que agora tem que ser diferente? Olha, tem que ser diferente porque a palavra de Deus diz. E se você aprendeu diferente da palavra de Deus, deixe para trás. Deixe na cruz de Cristo. Isso faz parte da mortificação da nossa carne. Tem muitas coisas que a gente aprende na igreja que estão erradas. E quando nós descobrimos que elas estão erradas, nós não podemos nos ater a manter um sentido na nossa caminhada naquilo que você aprendeu tradicionalmente. Foi sempre assim que eu fui recebendo. Aí você insiste naquele erro. É como se você dissesse assim, olha, mas meus pais, eles eram cegos. Eu tenho que ser cego também. Meu pai era manco. Eu tenho que ser manco também, porque eu aprendi a andar desse jeito, com meu pai que era manco. Não é porque nós recebemos as coisas
que nós temos que dar para a nossa vida um sentido naquilo. É na cruz de Cristo que nós encontramos sentido. Abra mão, deixe para trás, e não importa se você já tem 50 anos de caminhada cristã. Se você conhece já todos os traquejos de igreja, se você já conhece todos os caminhos, todas as mandingas que a igreja muitas vezes tem, porque de fato tem igreja que tem mandinga, velho. Deixa na cruz, isso tem que morrer na sua vida. O sentido para a sua vida está na morte da cruz de Cristo, que você precisa morrer para poder ter a vida, e a vida dele em você, não a sua própria. Mas em último não, né? Peguei a de Google. Terceiro lugar, o quarto ponto que é o último aqui. Não leia o mundo a partir de suas máximas. Queridos, se há uma morte, se há uma relação pessoal com Cristo, se há um serviço pessoal, individual, que não pega carona no serviço dos outros, no serviço da comunidade que você faz parte, como se diante de Deus nós pudéssemos nos garantir, porque a gente está no meio de uma turma crente assim, de verdade, aí você começa a se sentir bem, como se piedade fosse uma coisa que se pegasse por osmose. Observe, não leia o mundo a partir das suas máximas, elas são falhas demais. Sabe assim, Deus ajuda a quem cedo madruga. Nem sou madruga, né? Acredita no negócio dele. A piadinha, viu, Duda? A gente vai pegando umas ideias que a gente ouviu a vida inteira. Aí a gente quer caminhar com Jesus. A gente crê que morreu na cruz, mas a gente ainda fica se agarrando a essas máximas, a esses ditados que a gente aprendeu. O trabalho dignifica o homem. Se você não estudar, filho, você não vai ser nada na vida. É mentira, viu? Isso é mentira. Você é alguma coisa na vida a partir do momento que você é em Cristo. Eu já vi juízes se convertendo porque o porteiro evangelizou, entregou a vida a Cristo. E a pessoa que mais discipulou esse camarada era o porteiro. Quando ele tinha crises, ele queria algum conselho, ele procurava o porteiro. E o porteiro orava com ele, o porteiro instruía ele, e ele voltava iluminado pela palavra de Deus. Não leia o mundo com essas máximas tão falhas que a gente constrói. Você ouve lá no emprego essas máximas. Você ouve em tantos lugares. Na escola, então, meu Deus, quantas têm sido ditas. Crianças, não escutem tudo que vocês ouvem na escola, não. Tem muita mentira que contam para vocês na escola, sabia? Não é isso que eu digo? Não é isso que o papai diz? Quando tem aquilo ali no livro mesmo, né? Escola é um dos lugares onde mais se tem mentira na face da terra. Ou vai dizer que lá eles estão ensinando toda a verdade das Sagradas Escrituras? Paz, desafio, né, pra gente. Aprenda o que eles estão dizendo lá e responde na prova. Do jeito que ensinaram. Acreditar, aí já é outra história. Não precisa acreditar em tudo. Né? Afinal de contas, Papai Noel não existe. Que pena. Em último lugar, então, não confie em seus antigos afetos. Seu coração pendia para alguns lados, seu coração desejava algumas coisas, seu coração fazia coraçõezinhos, tantas coisas. Não confie nisso.
porque você se identificava mais, porque você gostava mais quando era de tal forma. Você morreu, querido, na cruz. E diante da mesa do Senhor, eu e você estamos dizendo: Cristo transforma, modifica, inclina o meu próprio coração para que ele só bendiga o teu santo nome, para que ele só deseje a ti, para que ele só queira o Senhor e não as coisas que antes ele tanto era apaixonado. E aqui, querido, existem coisas que são legítimas, coisas que são boas, mas também os seus vícios, os seus pecados, que você precisa simplesmente abandonar. E é na mesa do Senhor que eu e você encontramos a vitalidade, a força e o poder para, de fato, não colocar mais a nossa confiança, nossa esperança nos nossos antigos afetos. Guarda o teu coração, glorie-se no seu próprio trabalho, não no dos outros. E morra na cruz, com Cristo, para viver com Ele. Feche os seus olhos.